Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja bem-vindo ao canal da Web TV Paróquia Santa Terezinha. Sou Padre Gonzaga. Hoje é dia 7 de maio. Estamos no mês de Maria e pedindo a Nossa Senhora que vai abençoando, intercedendo a bênção de Deus Pai às nossas famílias, né? Na nossa caminhada de fé. E o evangelho de hoje é o evangelho de João. João capítulo 16, versículo 5 ao 11. Inclusive, esta semana, você faça uma reflexão no capítulo de João, capítulo 16, o capítulo inteirinho, tá? Medite. Na próxima semana, o capítulo 17. Veja bem, você pegou a Bíblia aí, né? João capítulo 16, do versículo 5 ao 11. E disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, em que consiste a justiça, em que consiste o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Opa, então está aqui o texto de hoje. Lembrando que nós estamos já próximo de Pentecoste, né? Falta 2 semanas, esta semana e a outra. E então Jesus está fazendo um discurso, já visto que ele vai ser morto e vai ressuscitar, então ele está fazendo um discurso de despedida aos discípulos. E, ao mesmo tempo, está assim preparando eles, né, para que eles possam perseverar nesse projeto de anunciar o reino de Deus. E hoje ele traz aqui: é bom para vós que eu parta, se eu não for, não virá até vós o defensor. Olha o que Jesus está falando. Então Jesus ele olha para os discípulos e chama a atenção, né? Não fiquem tristes, não fiquem perturbados, né? Vocês devem ficar contentes com a minha ida, né? Se alegre com a minha partida, né? Para que venha o Espírito de Deus, o defensor, aquele que vai defender vocês. Eu, o Pai, nós vamos enviar o Espírito Santo, né? O que nós vamos celebrar em Pentecostes, tá vendo? Toda uma preparação, Jesus deixou os discípulos preparados. Então não fique triste, né? Não se abalem, né?
nada de desânimo, de tristeza, mas força e coragem. Porque o Espírito Santo ele vai fazer o quê? Vai fazer mostrar para vocês a questão do pecado, né? O pecado, o Espírito Santo é que vai ajudar a fazer o discernimento, né? Você perceber, olha, o pecado, eu estou sendo incrédulo, né? O Espírito Santo vai ajudar nesse sentido. Ele é aquele que dá-nos o discernimento, a sabedoria, para que nós não sejamos escravos do pecado, para que você não seja escravo do pecado. Tá vendo que interessante? Então, a ação do Espírito Santo é para convencer a todos acerca do pecado de incredulidade, do desânimo, da frieza espiritual, né? E, sobretudo, por não acreditar, né? Porque quem não acredita em Jesus ressuscitado, quem não fez essa experiência do encontro com Jesus ressuscitado, realmente vai ser escravo do pecado. O outro ponto que ele fala é que o Espírito Santo, né, vai mostrar também sobre a questão da justiça, porque a justiça vai falar sobre a justiça, ou seja, configurar. Ele ressuscitou, ele está vivo, e ele continua no meio de nós, mas ele voltou para o Pai, né? Não está mais fisicamente no nosso meio, mas essa é a justiça de Deus. Jesus volta para o Pai, né? Para mostrar para nós que todo aquele que crê, todo aquele que perseverar na fé, na esperança, esse também vai voltar para o Pai. Deus vai realizar a sua justiça na vida de todos aqueles que crê, né? Todos aqueles que perseveram na fé e na esperança. Veja bem, então o Espírito Santo ele esclarece ainda sobre também o juízo de condenação. Quando ele fala assim, o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado, né? Então, ele vai esclarecer sobre isso, o juízo de condenação. O Espírito Santo, ele abre a sua mente, a nossa mente daqueles que crê, para compreender o sentido da morte de Jesus. Compreender o sentido, né, do julgamento, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Julgamento, crucificação e morte. É só o Espírito Santo que nos ajuda a compreender. E foi o que aconteceu com os discípulos, né? Realmente depois eles compreenderam. Teve aquele terremoto, né, que é o desânimo, a descrença, a decepção, a frustração, mas depois eles compreenderam, porque eles, mesmo triste, decepcionado, eles continuaram a fazer a leitura da palavra do Senhor, e a palavra ela ilumina, ou seja, com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo dá o discernimento e sabedoria, dá a ciência, para que você possa entender, né, o sofrimento, a dor, para que você possa entender a questão da morte, para que você possa entender este mundo que nós vivemos e também não ser escravo do pecado. Então, Jesus chama a atenção dos discípulos, chama a atenção de cada um de nós hoje em relação à tristeza, né? A tristeza não ajuda em nada, a frieza da fé não ajuda em nada na sua vida, na nossa vida. Só impede a gente de ver, de enxergar, de experimentar a graça, de experimentar a bênção de Deus, de acreditar na Eucaristia, de acreditar nos sacramentos, de acreditar no mandamento, de acreditar na graça que recebemos no nosso batismo. Então, o Espírito da verdade que fala aqui Jesus é que nos ajuda, nos convida a permanecer assim contente, felizes com a presença do Jesus ressuscitado, né? Que ele está no nosso meio, que ele é realmente um Deus conosco. Então, só assim
nós vamos entendendo, né, o verdadeiro sentido de nós estarmos neste mundo, o sentido da vida, o também da nossa vocação, do chamado de Deus para cada um de nós. É sob a ação do Espírito Santo. Então pedimos neste momento, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Peça nesse momento a oração do Espírito Santo. E com a Virgem Maria, nossa mãe, que é o grande modelo. Estamos no mês de Maria, e Maria, né, além da fé, o seu amor pelo sofrimento também motivava Maria, né? Movia Maria, né? Como o próprio anjo Gabriel, né, tinha falado para ela, né? Ela sabia da sua vocação de ser, sabia da vocação do seu filho, que era a cruz, né? Que enfrentar o sofrimento, que enfrentar a rejeição, que enfrentar a morte, né? E ao mesmo tempo Maria tinha essa consciência, então ela, a esperança dela, mesmo em meio às vezes à angústia, com certeza, né? A tristeza, mas ao mesmo tempo a alegria, né? Da esperança, da libertação, da salvação, reinava no coração dela. E ela não perdeu a esperança. Por isso, ela tinha ciência de tudo, né, que ia acontecer, mas a alegria e a certeza da salvação falava mais alto dentro do seu coração. Então, que você também possa, nesse momento, à luz do Espírito Santo, né, perseverar na esperança de que tudo passa, né? Mas Deus permanece, Ele está no coração de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força, hein? Coragem, ânimo, alegria. Jesus te ama.